A gente volta aí depois de um bloco musical repleto do melhor da música popular brasileira para falar de uma novidade. Já dei spoiler aqui, já dei spoiler na semana passada, falei ontem, vou falar hoje e a gente vai ficar falando o tempo inteiro aqui porque se juntam várias instituições que eu sou apaixonada. Primeiro, Japan House em São Paulo, que é um dos lugares quando eu morei lá, que era assim, um lugar que eu sempre estava indo com toda a minha família, visitando, pela arquitetura, pelas exposições inovadoras, interativas que traziam, e também o Museu de Arte de Brasília, que é o meu xodó aqui na capital. Então, um pedacinho da Japan House chega em Brasília, lá no MAB, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com os dois entrevistados que estão aqui nesse estúdio do Mesa para Dois, que virou Mesa para Três. Cláudio Curita, diretor institucional de Japan House São Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E Marcelo Jorge, diretor do MAB. Seja muito bem-vindo também. É um prazer enorme te receber aqui, Marcelo. Eu queria começar assim, como é que foi que começou essa tratativa para esse pedacinho de São Paulo que é tão hoje bombástico, curioso, que atrai tantas pessoas, vir para Brasília? Como é que foi que começou tudo isso? Eu acho que é um namoro, né? Que é um namoro que... e a gente sempre tem um padroeiro, né? Vamos dizer, alguém que faz esse casamento. Né? E a gente tem, né, aqui esse evento, né? É uma correalização com a embaixada, né, do Japão aqui no Brasil, né? A embaixada sempre quis uma atividade aqui em Brasília, né? A Japan House já percorreu várias cidades aqui no Brasil e percorreu também outros países, né? A gente atendendo toda a América Latina, e foi, né, o nosso embaixador, né, Hayashi, né, Teiji Hayashi, que numa ida a São Paulo ele falou: quero levar algo para Brasília, né? Uau. E foi uma coisa bem assim, a gente começou, né, uma responsabilidade, né, porque né, a Brasília, né, a gente sabe da qualidade, né, das exposições, dos espaços culturais, das atividades, e para a gente foi um desafio, né? E aí a gente teve a embaixada fez uma busca, né, ela fez uma pesquisa aqui em Brasília, né, e a gente, né, eu pessoalmente não conhecia o MAB, né, hoje também estou encantado pelo espaço. E ele que fez esse casamento, esse match entre as duas instituições. Ai, que legal. Vamos ver que a embaixada é realmente do Japão, eu sou fã. Só 3 instituições que eu sou apaixonada. Eles têm um trabalho cultural sensacional. E esse embaixador, quem não acompanha pelas redes sociais, o embaixador é uma figura. Ele adora cosplay, ele adora o Brasil, ele canta pagode. É um embaixador, uma figura. E muito ligado às artes também, assim, já fez exposições, quando tem exposição de Ikebana aqui em Brasília, que a embaixada também patrocina, ele vai lá fazer quadros, assim, pintar ao vivo. É um embaixador muito ligado a essa área cultural, então muita felicidade de ter encontrado junto com o MAB esse espaço para receber a Japan House aqui. Como é que foi a preparação, Marcelo? Como é que foi receber, foi começar essa tratativa, uma responsabilidade de receber esse pedacinho tão visitado de São Paulo na capital? Foi um prazer enorme quando a embaixada procurou a gente com essa proposta, porque era uma demanda do MAB fazer alguma atividade em parceria com a Embaixada do Japão. Olha! A gente, desde que o museu reabriu, a gente tem feito muitas atividades com as embaixadas, mas com o Japão ainda não tinha acontecido. E a gente sabe da qualidade dos eventos da Embaixada do Japão, e assim como o público cativo, né, da cultura oriental. Então, quando surgiu essa proposta, eu falei assim, não precisa falar mais nada, só diz quando vocês precisam do museu que a gente vai abrir para vocês, enfim, ocuparem ele com todas as atividades propostas. E a Embaixada trouxe a Japan House, que, enfim, é uma referência em São Paulo, em termos de qualidade também, de eventos, de criatividade, de propostas. E nesse momento a gente só falou assim, olha, portas abertas, o que a gente puder fazer para trazer essa experiência para o público brasileiro, a gente quer fazer. E como é que foi a curadoria para saber exatamente o que trazer, né? Porque a gente estão com a exposição do A Caminho da Virtude. Como é que foi essa curadoria para saber assim, o que mais se adequava ao espaço, à cidade, ao público da capital? Nós temos algumas, né, são várias, né, a gente já nesse tempo de período da Japan House, foram mais de 45 exposições que passaram pela Japan House. Muitas delas a gente tem peças, tem obras que vêm, depois retornam para o Japão. Então a gente tem uma escolha, a gente tem algumas exposições, né, que a gente já rodou, né, então, e a Dodô, né, que a gente fala, né, Caminho da Virtude, que fala sobre o Budô, né, que fala sobre as artes marciais, é uma das nossas exposições que a gente já foi para Lima, no Peru, fomos para a Cidade do México e fomos também para a Argentina, para Buenos Aires, e a gente vê que é uma exposição
que ela trata de um tema muito universal, né, que a gente fala do esporte, das artes marciais, e o brasileiro gosta, né, das artes marciais. A gente fez um pouco dessa pesquisa e dessas conversas para a gente entender que seria a exposição mais adequada para a gente trazer para cá. E ele não é uma exposição, né, a gente fala muito do esporte, né, do Budô, mas quem for, né, a gente não pode ficar dando muito spoiler, mas quem for para lá visitar vai se surpreender, né, porque talvez as pessoas vão ter alguma imagem, né, de ter muito texto, ou de ter algumas coisas de regras, ou de... Não, é uma exposição que ela retrata o esporte através da arte, né? Então, fico, né, a gente já está, né, aqui passando algumas informações, mas para os ouvintes aí, né, quem quiser visitar, vai ter várias surpresas lá no espaço, né? E tá ocupando qual espaço do MAB, né? Porque tem aquela parte, vocês têm vários espaços dentro do MAB, tem o hall, tem a parte externa, onde é que está exatamente, né, o espaço que vocês escolheram para receber a exposição? A exposição está acontecendo no pilotismo do museu e no hall da recepção do museu, ou seja, a exposição está dominando o térreo do museu, até porque não é só, é uma exposição de fotografias, com textos e imagens também, e vídeos também, né, vídeos maravilhosos. Só que vai ter as demonstrações de artes marciais lá aos finais de semana. Você não estava sabendo, não, gente? Perdi essa parte. Conta mais. Sim, né? Sim. A gente vai... a exposição, né, ela é uma parte, né? Então, a ideia nossa é ter, né, várias atividades em paralelo correndo, então as pessoas vão poder ver a exposição, né, então participar, olhar a exposição, as fotos, as imagens, os vídeos. E aos sábados e domingos, né, a gente vai ter, com o apoio, né, da Embaixada e com o apoio de mais de 15 instituições, então são academias, associações, né, professores, né, da qual eu já agradeço, né, porque a adesão aqui foi incrível. Quando a gente mostrou esse projeto sempre funciona com essa colaboração com as academias e com as associações locais, né, que praticam esses esportes, porque a gente quer dar um dinamismo, e em vez da pessoa só ver a exposição, que já é muito bom, a pessoa pode ter uma prova, pode ter um gostinho, né? Então, de lá, de ver uma prática, de ver uma apresentação, de um workshop, né? E o MAB também, né? Então, a gente, além dessas atividades esportivas que vão estar acontecendo aos sábados e domingos, então a gente vai ter várias modalidades acontecendo. O MAB também tem uma atividade, né, que aí o Marcelo também pode até falar um pouquinho, que é as atividades do educativo também, né, para convidar toda a família, né? Então, olha, só a revolução, então, demonstrações de artes marciais como karatê, judô, aikido, kendo e o kyudo. Kyudo, falei certinho. Kyudo começa agora já, viu, gente? Do dia 2 de março até dia 28 de abril, exatamente ali naquele pilotis. Das 10 da manhã até as 11h30 e das 2 da tarde até as 3h30 da tarde. Além disso, tem aquelas atividades educativas que a gente já citou aqui, que eu já levei meu filho, que é sensacional. Agora vai ser temática. Como é que vai ser? Isso. A Japan House, ela não veio só com exposição, mas ela veio também, ela queria que a experiência fosse completa, né? Então, foi feito um programa educativo voltado especificamente para a temática da exposição, em que vão ser oferecidas oficinas gratuitas, isso é super importante. Para crianças, cada oficina tem uma faixa etária específica, mas, via de regra, elas começam com 5 anos até... Não tem limite de idade. Então, dá para ir a criança e a família inteira e cobrem diversos elementos da cultura japonesa, né? E, gente, eu não sei pronunciar essas coisas direito, né? Eu vou pedir ajuda do Kurita. Mas eu sei que tem oficina de sumie, de origami. Origami. São várias oficinas, né? Todas elas são artes japonesas e muitas dessas artes também são o caminho, né? Quando a gente fala do do, né, que é o caminho, né? A palavra do significa caminho. Então, todas essas karatê do, judô, kendo, né? Todas essas... E as pessoas lembram muito do esporte, mas as artes japonesas também são também são caminhos, né? Onde as pessoas... O caminho é esse, né? Você inicia, você tem uma trajetória, e muitas vezes o caminho, quase na grande maioria das vezes, esse caminho não tem fim, porque você sempre vai estar aprendendo, né? Então, essa parceria, né, dos educativos, né, tanto o educativo do MAB quanto o educativo da Japan House, a gente estava falando muito da colaboração entre as instituições, né?
É um casamento também que foi perfeito, né? Os dois educativos. Eu sempre falo que o educativo é um pouco do coração, né? Porque a gente tem o acervo, né? O MAB tem um acervo, nós temos nossas exposições que são rotativas, mas o educativo é aquele que trata, né? Que é o coração, que trata diretamente com o visitante, né? Que trata diretamente com as famílias. E esse casamento foi muito interessante, porque aí foi criado, né? Esse calendário, onde a gente vai apresentar vários dessas artes japonesas e alguma dessas artes relacionadas à exposição, né? Então a gente estava até brincando que vai ter origami, né? E no origami vai ter um jogo onde as crianças vão fazer seus lutadores de sumô e vão poder fazer umas disputas, brincar, né? Então vai ser bem interessante. Então casar a exposição, né? O tema da exposição com as atividades do educativo. Maravilha. E precisa de inscrição extra, inscrição antecipada, retirar ingresso em algum lugar? É o funcionamento normal do MAB? Como vai ser? Não, o educativo do MAB, ele trabalha com... Não tem burocracia. Você chega e faz. É importante chegar com um pouquinho de antecedência, né? Porque se bombar, vai terminar as vagas. Ordem de chegada. Eu vou fazer só um parênteses, porque essas oficinas são no final de semana, para o público em geral, mas também tem oficinas específicas para as escolas. Aí as escolas precisam agendar. Perfeito. Né? Nossa educativa é feita pela Mediato, que é uma empresa maravilhosa, e as informações sobre agendamento, inclusive o calendário de oficinas, vocês conseguem obter no Instagram do MAB, que é @Museu de Arte de Brasília, tudo junto, sem acento. Fechou demais. Gente, olha, agradecer muito a participação de vocês, assim, agradecer como brasilienses por vocês dois estarem prestando esse serviço e essa oportunidade aqui para a cidade. A gente entrevistou tanto o Cláudio Kurita, que é o diretor institucional de Japan House São Paulo, e Marcelo Jorge, diretor do MAB, Museu de Arte de Brasília. Os dois, muito obrigada mesmo. E estarei lá no fim de semana para aproveitar essa casadinha. Disposição, mas um pouco também dessas oficinas, dessas demonstrações de artes marciais. Muito obrigada. Nós que agradecemos e fica o convite, né, para todos os ouvintes visitarem, né, fazendo as atividades, né, e conhecer um pouquinho mais desse universo, né, que é tão grande, que é do Budô, né, do caminho da virtude. Que lindo, Kurita. Venham, é de graça, gente, aproveitem. De graça, isso é um privilégio da nossa cidade.